Tava assim, ó, vamos lá, primo! Ó, o Eric falou, agora tá de Stanley, antes era copo de vidro. É, cara, as coisas, elas mudam e graças a Deus, muitas vezes para melhor, não é mesmo? Bom, vamos nessa. Quem aqui tava na live de ontem, hein? Quem tava na live de ontem, manda um soquinho aí pra gente fazer uma pesquisa holística. Manda um soquinho. Ontem a gente falou sobre alianças estratégicas, né? A gente falou sobre alianças no mundo dos negócios, como escolher pessoas para estarem ao nosso redor, como excluir pessoas que estão ao nosso redor e não nos ajudam, né? Porque afinal de contas basta uma só pessoa para que você chegue num lugar onde você jamais chegaria sozinho, né? Ontem a gente falou sobre isso, eu passei um filtro para vocês de como escolher essas pessoas com base em princípios milenares, né? Foi muito bom ontem. Aí a galera tava ontem aqui, muito bom. Tô gostando, pessoal. Botar pra fora de manhã pra mim é muito bom. Vocês não têm noção disso. Mas hoje, o que está na nossa pauta, galera, é falar sobre alianças familiares, tá? Então, vou fazer uma introdução aqui e aí vou tirar os comentários pra gente conversar com um pouco mais de foco aqui, ó. Eu e você aqui, ó. Tá bom? Alianças familiares, o que eu quero com isso? Essa semana a gente tá falando sobre vários tipos de alianças, né? Ontem a gente falou sobre alianças do mundo dos negócios. Hoje a gente vai falar sobre alianças na família, tá? Pô, mas Thiago, como assim? Eu nem quero saber sobre isso. Pô, eu quero saber de business. Quero saber qual ação eu compro. Quero saber como que eu faço para multiplicar meu dinheiro. Calma que tá tudo ligado. Tá tudo ligado, tá? E eu também não me importava tanto assim com esse assunto quanto eu me importo hoje, mas você vai ver o quanto esse negócio aqui tem a ver com business, dinheiro, investimentos, perpetuidade, empresa, escala, equity, tudo isso, tá? Mas antes, deixa eu te falar um negócio. É muito fácil você olhar para alguém que tá lá na frente e você falar, nossa, como eu queria ser próximo dessa pessoa, né? Então, às vezes você tá aí no seu negócio, aí tem um negócio de bairro, né? E você pensa, caraca, se o Thiago aparece aqui no meu negócio, ele faz um stories aqui sobre o meu negócio, ele me dá uma dica, né, sobre como vender mais, a minha vida muda. A minha vida muda, né? E às vezes você fica pensando nisso. E é muito fácil você pensar naquelas pessoas que poderiam te puxar pela mão, não te empurrar pela bunda, né? Muitas vezes a gente precisa de alguém que puxe a gente pela mão, não que empurre a gente pela bunda, né? Eu ouvi isso daqui de um amigo chamado André. E o que eu acho interessante sobre isso é que as pessoas sempre pensam em quem elas têm que colocar na vida delas, mas nunca pensam em quem elas têm que tirar da vida delas. E é por isso que é tão difícil elas crescerem. Porque quando a gente olha para os nossos relacionamentos na vida, já é difícil você ser bem sucedido se você tiver pessoas que te ajudam, né? Já é difícil, é muito difícil. Cara, como é difícil você crescer na vida, meu Deus do céu. Já é difícil quando tem gente te ajudando. Agora, quando tem gente te atrapalhando, putz, é mais difícil ainda. Por isso que a decisão mais difícil não é quem você quer que esteja na sua vida, mas quem você vai ter que deixar para trás. Você vai ter que tirar algumas pessoas da sua vida. Com certeza, tá? Isso daqui é factível no mundo dos negócios, no mundo das amizades, mas não nas alianças que a gente vai falar na live de hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre alianças familiares. E essas pessoas a gente não pode deixar para trás. Não existe opção de deixar para trás. Existe sim discernimento para você ouvir ou não. Mas não existe a opção de deixar para trás, tá? Então vamos falar sobre alianças familiares. Eu vou aqui então tirar os comentários e vamos nessa, tá? Olha só que interessante. Eu estava refletindo um dia desse sobre um tema que provavelmente vai ser o meu próximo livro, né? Em algum momento eu vou lançar o meu próximo livro e eu tenho convicção, eu sinto que o tema dele vai ser investimento familiar. Um investimento blindado para 100 anos, tá? Então pega essa lógica comigo. Para você nascer, você precisou de 2 pais, né? Pai e mãe, você precisou deles para nascer. Só que os seus pais precisavam de 4 avós. Os seus avós precisavam de 8 bisavós. Os seus bisavós precisaram de 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós,
512 oitavós, 1024 eneavós e 2048 decavós. Vou até abrir os comentários. Você sabia que existia isso? Que nomenclatura maluca, né? Decavós. Então, olha só. Se você pegar o total das últimas 11 gerações da sua vida, foram necessários 4.094 ancestrais. Tudo isso em aproximadamente 300 anos para que nasça você que está aqui assistindo essa live. Foram 4.094 ancestrais para que nasça você que está aqui nessa live. O que a gente tira dessa pequena informação introdutória? É que a gente é resultado de algo que foi plantado milhares de anos atrás. A gente é sempre fruto de algo que foi plantado milhares de anos atrás, ou milhares de séculos atrás, ou quem sabe até alguns milênios atrás. Então a gente é sempre fruto de alguma coisa. Sempre fruto de alguma coisa. Então quando você começa a compreender que a gente é sempre fruto de alguma coisa, a gente começa a compreender que a gente também sempre gera algum tipo de fruto. Se a gente precisou de 2048 decavós para que a gente nascesse, a gente vai dar continuidade ou não nessa linhagem. Então existem ciclos. Quando a gente fala desses ciclos, a gente precisa entender que precisamos gerar bons frutos, porque senão vamos gerar frutos podres. E o que você precisa entender é o seguinte: se você mimar os seus filhos, você vai ter que cuidar dos seus netos. Se você treinar os seus filhos, você vai poder mimar os seus netos. Então você precisa entender que dentro da nossa família, dentro da perpetuidade da linhagem, você precisa ter alguns princípios em mente. E o amor por eles, pela sua família, tem que estar acima dos seus desejos. Com certeza. Porque se você vê o seu filho chorando, o que você quer? Você quer que ele fique bem, você quer que ele pare de chorar. Isso daqui é o seu instinto, de alguma forma, querendo, muitas vezes por uma questão egóica, fazê-lo parar de chorar para que tudo fique bem tranquilo. Mas será que é isso que ele precisa? Porque você começa a treiná-lo de uma forma tão errada que ele, no final das contas, vai tomando atitudes cada vez mais mimadas e não está preparado para o mundo. Uma família para perpetuar. A gente investe para perpetuar. Então tudo que a gente está falando tem a ver com longo prazo. E quando a gente fala das alianças familiares, elas têm uma peculiaridade. Você precisa formar boas alianças familiares. Você não escolheu formá-las, na maioria das vezes. Uma vez que elas existem, você precisa decidir aceitar o que aconteceu na sua vida, abraçar essa missão e lidar com essa aliança da forma correta. Então deixa eu falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sempre tive, na minha vida, uma prioridade muito grande, que é o trabalho. Eu sempre vim aqui na internet e falava: prioridade é trabalho. Minha prioridade é trabalho, e aí depois de trabalho, eu colocava outras coisas. Eu colocava trabalho, depois família. Por que eu fazia isso? Porque para mim o trabalho, ele é o ofício do homem, ele é o que nos dignifica, ele é o que vai produzir frutos, é o que vai utilizar o meu talento aqui na terra, Então eu sou um bom educador, um bom comunicador, sou um bom investidor, sou um bom empresário, é isso que vai ficar, E aí eu pensava,
das 9 às 6, isso é serviço, né? Então, serviço é você ir atrás de algo que você não tem. Trabalho é você ir atrás de multiplicar algo que você já tem aqui dentro. Que é o quê? O seu talento. Você precisa encontrar o seu talento. Se você não encontrar o seu talento, não tem trabalho. Se você não encontrar o seu talento, não tem trabalho. É uma responsabilidade sua encontrar o seu talento. Porque quando você encontra o seu talento, você briga muito melhor. Você tem muito menos fricção. Por quê? Porque você é bom no que você faz. Você faz melhor que os outros, você faz com menos esforço. Você é bem remunerado por isso. Você gosta de fazer isso daqui, porque geralmente a gente gosta de fazer o que a gente é bom. As pessoas te admiram, você vai ser mais respeitado no que você faz. E você está contribuindo com o mundo da forma que o Criador te preparou para contribuir. Então imagina só, você tem aqui um ser humaninho, esse ser humaninho cai aqui na Terra, e esse ser humaninho tem várias possibilidades. Tem gente que nasce mais bonito, tem gente que nasce mais feio, tem gente que nasce mais forte, tem gente que nasce mais fraco, tem gente que nasce melhor na comunicação, tem gente que nasce melhor na questão lógica, tem gente que é bom com pessoas, tem gente que é ruim com pessoas, tem gente que é bom com os pés, né? Você tem de tudo. Então você tem várias características. E aí você vai pegar e vai passar a sua vida inteira trabalhando com algo que você não tem um talento natural. Isso daqui é perda de tempo. Isso é perda de tempo, porque você está brigando com alguém que está na sua área de talento. Então você precisa encontrar o seu talento. E a perpetuidade familiar exige que você descubra os talentos da sua família, tanto o seu quanto da sua família, para que exista a produção de bons frutos. É como se fosse o seguinte, ó, você tem uma árvore, essa árvore ela é o quê? Ela dá maçã, a árvore dá maçã. E aí, você pega essa árvore e bota essa árvore para fazer laranja. Cara, não sei nem se vai dar. Por que não sei se vai dar? Porque essa árvore foi criada para fazer maçã. Foi criada para fazer maçã. Aí você pega o seu filho. Seu filho nasceu para jogar bola. E você vai lá botar ele para trabalhar com contabilidade. Ele vai dar um jeito, mas nunca vai jogar bola do jeito que poderia, né? Você tem uma esposa. A sua esposa, ela é incrível com pessoas. Aí você vai botar ela para cuidado financeiro da casa. Pô. Aí você tem o seu marido. Seu marido é incrível para fazer negócios. Aí você vai botar o seu marido para, sei lá, fazer as compras do mercado. Qual que é o ponto? Você não pode botar uma macieira para produzir laranja e esperar que ela vai desempenhar o máximo potencial dela. Não vai. Então você precisa passar por isso, pela descoberta do seu talento. Isso é importante para o ciclo e para as alianças familiares. Só que quando você pensa no talento e você entende que trabalho é diferente de serviço, você fala, beleza, então e agora? O que eu faço? Bom, o que eu faço? Thiago, eu mudei na minha vida. Por quê? Porque a minha ordem de prioridades mudou. Então a minha prioridade hoje não é trabalho em primeiro lugar, é família. Bom, família está acima de trabalho. Família está acima de trabalho. Tá? Por que família está acima de trabalho? Porque eu entendi um outro conceito de família hoje. E já eu falo para vocês. Só que existe algo que está acima da família. O que está acima da família? Deus está acima da família. Ai, Thiago, eu não acredito em Deus. Então que você considere princípios acima de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque imagine o seguinte, ó. Uma vez eu estava estudando, eu não lembro quem comentou isso. Talvez tenha sido um Douglas do Jesus Copy. É um cara muito legal, né? E ele falou algo do tipo assim, como que eu faço para não pecar? Aí, gente, de novo, esquece esse papo de religião, né? Pensa assim, como que eu faço para não errar? Tá bom? Como que eu faço para não errar? Quais são os erros possíveis no mundo? Você pode matar, você pode mentir, você pode trair, você pode enganar, você pode roubar. São erros, né? Como que você pode fazer para não errar? Ou para minimizar seu erro? Bom, quando você rouba, você decidiu fazer isso porque a possibilidade da consequência negativa é menor do que a possibilidade da consequência positiva, certo? Então a expectativa do ganho é maior do que a dor da perda, né? Por que você faz uma besteira? Por que você conta uma mentira? Porque o ganho em não contar a verdade agora vai te gerar uma sensação melhor do que o risco de ser pego na mentira, né?
Então, se você faz isso, você decide conscientemente cometer esse erro. Por quê? Porque você não tem algo que está acima desses erros. Se você não tem algo que você ama acima desses erros, esses erros ou essas possibilidades estarão acima dos seus princípios. Por isso que Deus, Ele é a minha grande prioridade. Porque se eu amo Deus acima de tudo, todos os meus erros vão ser minimizados. Então, se eu for exposto a uma situação onde eu posso errar, eu vou pensar, eu posso errar, eu posso ter um ganho agora, mas eu amo isso, acima disso. Então, Deus, para mim, é essa grande prioridade, ou você pode chamar de princípios acima de tudo. Depois disso, eu tenho a família, depois eu tenho o trabalho. Por que eu estou falando sobre essa ordem de prioridade? Porque se você não entender essa ordem de prioridades como eu entendo, você não vai conseguir entender o conceito de investimento familiar e de alianças familiares. Você não vai conseguir entender, tá? Porque o meu princípio era trabalho, e se o princípio era trabalho, eu pensava, não faz sentido então. Essas alianças, a família é muito importante, mas não faz tanto sentido assim o que o Tiago falaria, né? Pois bem, Deus, família e trabalho. Deus é a primícia de tudo, né? É um grande mandamento na minha vida e me mantém no eixo. Por quê? Porque eu sou um ser humano. O pessoal acha o seguinte, quem fala que é de Deus ou acredita em Deus é mentiroso, é falso. Não, cara, é que a gente que diz que acredita em Deus de verdade, a gente é imperfeito mesmo, a gente é um ser humano que erra. A gente é ruim, a gente é pecador, a gente erra como um ser humano. O ponto é, a gente reconhece que errou, se arrepende, pede perdão. Essa é a lógica, mas ninguém é perfeito, cara. Ninguém é perfeito, né? Se alguém fala que é, putz, perigo, alerta, tá. É tipo prometer rentabilidade nos investimentos. Beleza, e aí a gente entra em família. Em família, eu preciso que você entenda agora esse conceito-chave da live, tá? Porque se você não entender, não dá para seguir adiante. A família, ela é dividida em três. A família é dividida em três partes, tá? Você tem a família do passado, você tem a família de hoje e você tem a família do futuro, tá? Você tem a do passado, a de hoje e a do futuro. A família do passado são os seus pais. A família do passado são os seus pais. A família do presente é a sua esposa, é o seu marido e são os seus filhos que ainda não são casados, que estão em casa com você, né? E a família do futuro são os seus filhos que vão sair da sua casa em algum momento. Então a gente tem três famílias: pais, cônjuge, filhos, certo? Essas três famílias, elas fazem parte de um ciclo. Elas fazem parte de um ciclo. Por quê? Porque você nasceu, você foi cuidado pelos seus pais, você sai da casa dos seus pais, forma a sua família, você e cônjuge, vocês se desenvolvem e aí vocês continuam esse ciclo tendo os filhos de vocês e treinando seus filhos para continuar esse ciclo. Então veja que esse ciclo ele não acaba. Ele pode acabar ou ele pode continuar de uma forma torta, mas ele não acaba como raça, digamos assim, né? Como humanos, ele não acaba. Agora, como você tem na sua mão o poder de, primeiro, você é um fruto gerado por alguma família e você vai gerar frutos daqui para frente, que esse ciclo seja muito poderoso, tá? Por que é importante você entender essas três famílias? Porque cada uma se trata de um jeito diferente. A família do passado, que são seus pais, eles geralmente são fruto de quase todos os seus traumas. O que você faz com isso daqui? Você precisa honrar os seus pais. Você honra os seus pais. Você precisa honrar os seus pais. Mas Tiago, para que eu vou honrar meus pais? O meu pai me sacaneou, a minha mãe, não sei o que lá. Isso aqui é um mandamento, é um princípio. Precisa ser feito. Honrar não significa concordar com as decisões, né? Mas você precisa honrar, entender que eles te deram o maior presente de todos. Foi a vida. Foi a vida, eles te deram a vida, cara. Te deram a vida, você precisa honrar seus pais. Por que é importante você honrar seus pais? Porque a gente replica os comportamentos que foram nos passados na infância, sejam eles bons ou ruins, né? A gente pode ir para um lado ou para o outro, não vou aprofundar nisso, mas a gente aprende na infância. Se a gente honra os nossos pais, os nossos filhos nos honram. Se eu não honro os meus pais, os meus filhos me desonram. Só que se eu não honrar meus pais e os meus filhos não me honrarem, eu não tenho um ciclo. Porque os meus filhos, eles saem, constroem algo desonrando a família e não seguem um ciclo, eles não perpetuam esse ciclo. Tá? Então você precisa honrar seus pais. Quando você fala de cônjuge, é o seguinte: você precisa formar uma aliança
profunda e eterna com seu cônjuge. Ah, mas Tiago, mas eu estou há pouco tempo com meu cônjuge. Não importa. É uma decisão. É aqui onde as pessoas elas erram. Amor não tem nada a ver com sentimento. O amor-sentimento é frágil. Se você tem um amor por alguém, isso aqui é um sentimento, saiba que o coração é enganoso e você vai fazer besteira. Porque você não vai manter um amor aceso para sempre, caso ele seja um sentimento. Porque o sentimento oscila. Tem hora que você quer matar a pessoa, tem hora que você está bem, apaixonado, tem hora que você já odeia, tem hora que muda seus sentimentos. Então o amor oscila, se ele for um sentimento. Então o amor é uma decisão. É uma decisão de uma aliança, talvez a decisão maior ou uma das maiores decisões da sua vida, né? Nasceu, casou, teve filho. Momentos mais importantes, né? Para quem é religioso, né? Nasceu, conheceu Jesus, casou, teve filho, né? Assim, esses aqui são os momentos mais importantes das pessoas, em termos de decisões, né? E o amor decisão, ele é importante que exista, porque se você também não tiver um laço eterno com o cônjuge, você tem um grande problema. Qual que é o problema? O problema é financeiro. O problema é financeiro. A maioria dos casais no mundo se separam por dinheiro. Se separam por dinheiro. Quando você tem um casal que se separa por dinheiro, você tem um grande problema. Esse patrimônio ele é dividido. Muitas vezes é dividido. E aí, quando é dividido, aí ele tem um cônjuge que se junta com outro cônjuge, aí esse dinheiro divide de novo, né? Aí começa a ficar tudo meio bagunçado, os filhos também. Então você começa a ter uma grande bagunça aqui. Então esse ciclo, ele pode acontecer, mas ele pode acontecer de uma forma mais bagunçada. O melhor não é que isso aconteça. De novo, as famílias não são perfeitas. As famílias erram. Os seres humanos erram. Mas o ideal seria que existisse, depois de entendimento, um caminho onde essa decisão fosse eterna. Qual que é o ponto? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai errando. Só que quando a gente tem conhecimento, os erros que a gente cometia no passado já não são mais perdoáveis. Ou, na verdade, não é que não são mais perdoáveis, é que o peso é muito maior desses erros. Então, eu já errei muito na minha vida, mas eu não tinha entendimento sobre os erros. Quando eu tenho entendimento, eu tenho um perdão sobre o meu passado, mas o daqui para frente é diferente, eu tenho uma responsabilidade. Então, beleza, então eu tenho isso daqui com o cônjuge. O amor é uma decisão. Você precisa disso. E depois você tem seus filhos. E os filhos, eles precisam ser o quê? Instruídos e treinados. Não são amados só. Não é, ai, deixa eu cuidar, que bonitinho do meu filho, eu dou muito amor para ele. Você pode dar muito amor para ele. Mas o que seus filhos precisam é de instrução e de treinamento. Por quê? Porque eles precisam ser treinados e preparados para perpetuar todo esse legado familiar. Tá? Então, entende que eu preciso te passar o como eu vejo a família, para que você entenda como perpetuar um ciclo familiar. Honro meus pais, decisão eterna com meu cônjuge e treino os meus filhos. E aí assim por diante. Em algum momento eles saem da nossa casa e formam uma só carne com o seu cônjuge. Essa é a lógica. Por que eu estou falando sobre isso? Por causa de investimentos também. Porque olha que interessante. Se você investir R$300 por mês durante 10 anos... Aliás, me fala, tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Eu sei que é muito provocativo o que eu estou falando. Mas me diz se está fazendo sentido para vocês. Porque se eu investir R$300 por mês durante 10 anos, R$300 por mês durante 10 anos, eu vou ter R$69 mil guardado. Se eu continuar investindo R$300 por 100 anos, sabe quanto eu vou ter? 4,6 bilhões de reais. Olha só. R$300 em 10 anos, 69 mil. R$300 em 100 anos, 4,6 bilhões. Se eu tenho uma diferença tão grande, e esse número é tão apaixonante, né? 4 bilhões de reais, aí você se pergunta, aliás, primeiro você pensa, eu quero ter esse dinheiro. Segundo você pensa, como que eu faço para chegar lá? Eu não vou viver 100 anos. E aí aqui entra a resposta do porquê que eu fiz toda essa base familiar antes. O único jeito de você chegar no investimento de 100 anos é através do ciclo familiar. O único jeito de você chegar no investimento de 100 anos é através do ciclo familiar. Para você chegar em 100 anos de aplicações, você precisa perpetuar a sua família.
Porque veja que alguém precisa fazer o sacrifício. Então chega um pai, chega uma mãe e fala assim, a gente trabalhou, a gente merece, vamos curtir. Aí você vai lá e faz isso. Aí vem o seu filho começou a crescer, fala, filhão, toma aqui, ó, te dei estudo, te dei comida, te dei casa, patrimônio zerado. Começa do zero aí, te dei o que eu precisava. Aí o seu filho vai e fala, pô, beleza. Começa a trabalhar, teve um bom ensino, teve uma boa educação. Aí ele fez 30 anos de idade e ele fala, agora eu vou começar a juntar dinheiro. Se é que ele vai fazer isso. Então ele passou 30 anos da vida dele sem ter juros compostos sobre isso. Aí ele começa o mesmo ciclo, né? Ele está lá, 30 anos, foi promovido. Legal, fui promovido. Vou comprar um Rolex. Sei lá. Aí ele está lá com 35 anos, foi promovido. Vou comprar um carro. 40 anos, fui promovido. Vou comprar uma casa. 50 anos, fui promovido. Aqui agora eu sou um diretorzão. Cara, agora eu vou dar um apartamento pro meu filho. E aí chega no final da vida, 65 anos, 70 anos, aí está lá você na farmácia, contando dinheirinho para comprar remédio, e fala, filhão, você me ajuda com o dinheirinho? Por quê? Porque você não perpetuou o patrimônio. Alguém precisa fazer o sacrifício. Alguma geração precisa fazer o sacrifício. Olha como foi a história da minha família. O meu bisavô, isso aqui acho que eu nunca contei em live aqui, o meu bisavô, ele chamava Vincenzo, tá? Vincenzo Nigro, ele é italiano, ele lutou na guerra, e aí ele estava no mar, num navio, num barco, sei lá, tinha umas 400 pessoas, foi bombardeado, um monte de gente morreu, ele caiu no mar. E aí quando ele caiu no mar, imagina, ficou lá, cara, vários destroços, gente morta, gente morrendo, gente sangrando. O meu bisavô tinha tomado um tiro, essa bala atravessou ele, né? Parece até que não faz sentido essa história, né? Tão maluca que é. Mas eu confirmei com várias pessoas da minha família. E aí, ele tomou um tiro, ficou lá, né, nos destroços boiando. Ele falou que tinha um monte de tubarão. O tubarão começou a pegar um monte de gente, porque sangue, né? Então, o tubarão começou a pegar um monte de gente. E aí sobraram 50 pessoas ali que sobreviveram. O meu bisavô foi um deles. Né? Lutou na Segunda Guerra. O meu bisavô teve depois o meu nono, que é o Mário Nigro. O Mário Nigro veio para o Brasil num navio cargueiro, comendo banana. Descobriu banana pela primeira vez. Comeu muita banana. Chegou aqui. Teve o meu pai, Marcelo, e que foi um empreendedor e me ensinou muito sobre vendas, empreendedorismo, trabalho. Meu pai trabalhava muito, trabalho de madrugada, trabalhava o dia inteiro, né? E junto com a minha mãe também, obviamente, que acabaram formando esse time. Então, essa é um pouco da história de como eu cheguei aqui. Começou lá atrás, né? Com o meu bisavô. E aí a pergunta é, será que você sabe o nome do seu bisavô? Será que você sabe o nome do seu tataravô? Porque os investimentos familiares, a vida, o legado, os ciclos, eles têm a ver com a história da nossa família. E a gente não sabe a história da nossa família. Te desafio hoje a chegar para seu pai, para sua mãe e falar, pai, mãe, qual que é a história do vovô? Qual que é a história da vovó? De onde que eles vieram? Qual que é a história do bisavô? Qual que é a história do nosso trisavô? Vocês vão descobrir muitas histórias, daí vocês vão ver que muitas coisas que vocês têm vieram deles. Muito do que você veio deles, veio de quem estava antes, veio de aceitar, honrar quem estava antes de você, tá? E aí, quando a gente fala então sobre esse conceito, né? Se em 100 anos eu ter esses 4,6 bilhões de reais, o que eu preciso para perpetuar esse patrimônio? Bom, eu preciso primeiro perpetuar a educação financeira na minha família, né? Porque não importa o quanto você ganha, o que importa é quanto você gasta. Eu preciso perpetuar princípios na minha família. Eu acabo pegando os princípios cristãos aqui para serem perpetuados, mas a ideia é que você tenha princípios, de alguma forma se apegue a princípios, para que esses princípios sejam passados de geração em geração. E para mim, assim, o que funciona há mais tempo é o que tende a continuar funcionando por mais tempo, né? Isso aqui chama efeito Lindy, né? Então, por exemplo, o meu livro do Meu Milhão foi lançado em 2018. Foi o livro mais vendido do Brasil em 2019, em 2020, em 2021. Em 2022 deve ter ficado ali nos top 2, 3 livros. Esse ano também é um bom livro vendido. E vende muito meu livro. Mas ele não é o livro que eu espero que daqui a 100 anos vai estar vendendo tanto quanto hoje.
Mas eu espero que, por exemplo, a Bíblia, que é vendida há tantos anos, continue sendo vendida. Por quê? Porque quanto mais tempo algo acontece, mais tempo algo continua acontecendo. O ser humano usa tênis há sei lá quanto tempo. Eu acredito que o ser humano vai continuar usando tênis por muito tempo, né? Então, os princípios cristãos, eles estão aqui há muito tempo, acredito que estarão aqui por muito mais tempo. Então, você tem que se apegar a princípios que você acredita e que foram validados no tempo. Não é você inventar da sua cabeça princípios, tá? Dito isso, você precisa passar princípios, educação financeira e uma metodologia de investimentos. Eu olho para o futuro sempre me baseando no que deu certo no passado. Essa é a melhor forma para mim de prever o futuro, tá? Como que eu prevejo o futuro? Eu vejo que funcionou há 4.000 anos. O que funcionou há 4.000 anos? O método ARCA de investimentos. Pegar meu dinheiro, dividir em ações e negócios, mercado imobiliário, ativos internacionais e renda fixa. E aí eu tenho obviamente um método dentro disso, mas é assim que eu oriento a minha família a investir, é assim que a gente cuida do nosso patrimônio aqui em casa. Quando a gente olha para isso, então, deixa eu te passar 3 conclusões importantes para você hoje. Primeiro, defina suas prioridades. Tá? Defina suas prioridades. Você precisa ter prioridade, porque quando você tem prioridade, você toma a decisão mais fácil. Quando você não tem prioridade, você toma a decisão... Na verdade, desculpa, quando você tem prioridades, você toma a melhor decisão. Quando você não tem prioridades, você toma a decisão mais fácil. Entendeu? E imagina que eu tenho a possibilidade de segurar um pouquinho mais para comer algo saudável ou comer um croissant agora no aeroporto. Qual que é a decisão mais fácil? Comer um croissant no aeroporto. Qual que é a melhor decisão? Se uma das minhas prioridades for saúde, eu vou me esforçar um pouco mais agora, mas vou comer um prato saudável depois. Então, a priorização de coisas, se ela existir na sua vida, você toma melhores decisões. E as melhores não são as mais fáceis, tá? Então, para vocês aqui, ó, primeiro, defina as suas prioridades. Escreve, cara. Escreve. Chega hoje lá, faz uma resenha. Porque às vezes você fica aqui na live assistindo, pô, tem 12 mil pessoas aqui, cara. Imagina só, 12 mil contas, né? Porque tem muito casal que assiste junto. Você está aqui assistindo, investindo 1 hora do seu dia quase. Pô, será que você não consegue investir algumas horas para escrever os princípios da sua vida? Cara, isso aqui vai mudar tudo. Então, primeiro, defina as suas prioridades. Segundo, honre sua família do passado. Dê a vida pela do presente e instrua a família do futuro. Terceiro, o trabalho, ele é importante. O trabalho dignifica o homem. Não banalize o trabalho. Plante a sua verdade ou tenha uma vida de arrependimento. Tá? As pessoas, elas têm hoje lidado de uma forma no mundo onde a família não é importante, a curtição é muito mais, como se fossem 2 coisas diferentes, e o trabalho não é importante. Quem gosta de trabalho e acredita nisso é explorador. Tá? Não é verdade. O trabalho é o que vai colocar comida na sua mesa, o trabalho é o que vai te sentir útil na sociedade, o trabalho é o que vai construir de alguma forma um mundo, o trabalho vai girar a economia, o trabalho vai permitir um avanço tecnológico, o trabalho vai permitir muitas coisas acontecerem, tá? O desenvolvimento intelectual, que a família é base de tudo isso. Tá? Agora, como a gente está falando de aliança familiar, eu queria fazer um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre o casamento, sobre um tema específico, né, que eu queria aproveitar aqui. Quando você está falando de um relacionamento, é muito importante que o que falta em um sobra no outro. Já percebeu que geralmente é bem incômodo, né? O que falta em um sobra no outro. Por exemplo, eu sou um cara muito mais técnico, racional, finanças. A Maíra é uma pessoa muito mais pessoas. Cara, me irrita muitas vezes quando ela vai para um lado mais pessoas e irrita muito ela quando eu vou para um lado, por exemplo, muito mais técnico. Porém, essa junção vai lapidar a gente, porque ela não tem isso, eu não tenho aquilo. Né? Então a gente junto se torna uma coisa muito mais forte. Eu queria, para finalizar, contar a história só dessa aliança para vocês. Queria contar a história dessa aliança para vocês aqui. Ó. A história dessa aliança é o seguinte, eu queria que vocês prestassem atenção. Porque a gente casou, né, trocou as alianças, mas tem um motivo do porquê essa aliança é assim. Acho que vocês nunca viram uma aliança assim, né? A aliança geralmente é aquele ouro flat, né? E simples assim. O que a gente fez aqui? Essa aliança, como você pode ver, ela é como se fosse uma aliança quebrada. Você consegue perceber isso? É uma aliança quebrada, tá? Então é como se o ouro fosse a aliança e essas partes pretas fossem as rupturas dentro da aliança. As rupturas dentro da aliança. Qual que é o sentido disso? Eu vou contar para vocês a história agora.
A história é mais ou menos assim, mas é menos importante como é a história e muito mais importante o conceito, tá? Tinha um rei, né? Um rei em algum canto aí da história, que ele tinha cerâmicas, né? Então imagina que ele tinha vasos de cerâmica. E aí, o vaso de cerâmica, ele quebra, né? Imagina assim, ó, tem esse elefantinho aqui, ó. Se eu soltar esse elefantinho agora aqui, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E aí, ele teve muitos dos vasos dele favoritos e muito caros que quebraram, né? E aí começou a mandar para vários artesãos os vasos. Falou, resolve isso pelo amor de Deus, conserta isso. E ele mandava os vasos e a galera não conseguia consertar. Mandava para ele o vaso de novo todo remendado, tipo com cola, né, e tal. Imagina naquela época, não ficava bonito, esteticamente bonito, né? E aí ele estava irado, porque ele precisava daqueles vasos dele, eram as obras de arte da vida dele. Precisava resolver isso. Aí ele mandou para um artesão, e esse artesão tem uma brilhante ideia. O artesão pegou todos os cacos, né, todos os pedaços quebrados do vaso, foi juntando todos e grudou todos esses pedaços quebrados com ouro. Com ouro. Então pegou ouro e passou, né? Passou o ouro, juntou todo esse vaso com ouro em todos esses fragmentos quebrados, e o vaso foi e voltou um vaso que esteticamente não era tão bonito quanto o anterior, mas era um vaso agora muito mais valioso. E o rei se apaixonou por isso. E o nome desse conceito é Kintsugi. Kintsugi, o nome desse conceito. O que significa Kintsugi? Kintsugi é esse conceito do vaso, onde o vaso foi quebrado, mas ele se juntou e ele foi remendado com ouro, e hoje ele é muito mais valioso do que ele era antes. Quando eu e Maíra trocamos nossas alianças, o conceito era esse. Era assim, amor, a vida te machucou muito e você também machucou muito. A vida me machucou muito e eu também machuquei muito. E essa aliança é para a gente nunca esquecer que todas essas nossas cicatrizes da vida, elas servem para nos lembrar de que foram essas cicatrizes que nos tornaram mais valiosos. E é por isso que você hoje é tão valiosa para mim. Eu prefiro você do jeito que você é, porque isso formou o seu caráter, formou como você pensa e formou essa mulher incrível que eu conheço, né? Então, esse conceito de Kintsugi é um conceito para vocês nunca esquecerem, que é o conceito sobre você honrar o seu passado. É o conceito sobre você entender que você sofreu, você apanhou, aconteceu de tudo, mas isso formou a mentalidade que você tem hoje. Os problemas de infância que você teve, as cagadas que você cometeu, as injustiças que aconteceram com você, tudo isso moldou seu caráter, moldou quem você é e te fez chegar às conclusões que você chegou, tá? Então, quando a gente fala de alianças familiares, a família é isso, a família não é perfeita, você tem a obrigação de perdoar a sua família, não de concordar, mas de perdoar, e você tem motivações diferentes com cada uma delas, com a do passado, com a do presente e com a do futuro, tá bom? Pessoal, espero que tenha sido incrível a live de hoje para vocês, tá? Amanhã tem mais. Amanhã provavelmente vou fazer a live num lugar um pouquinho diferente. Enfim, amanhã vocês entendem, tá bom? Espero vocês amanhã 6h05. Não se atrasem. Não se atrasem, tá bom? Vou postar a frase do dia agora lá no feed. Todo mundo, vai lá no feed agora, curte a fotinho que eu postei, dá um soquinho e compartilha nos stories, tá bom? Amanhã estamos aqui para falar de mais alianças e espero que vocês possam sair daqui como seres humanos mais fortes, melhores, mais evoluídos, mais ambiciosos, mais empreendedores, com mais dinheiro no bolso ao longo do tempo, tá bom? Grande abraço, galerinha. Tchau!